Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. É um motivo de grande alegria e também de enorme satisfação poder estar aqui nesse altar, nessa igreja. Igreja essa que temos boas referências. Eu sou o pastor Átila. O meu nome não é invenção, tá? É Átila Santos, poderoso bispo. Olha o nome, irmãos, ó. Natural de Aracaju, Sergipe. Eu sou nordestino, naturalizado já campineiro. Sou lá de Aracaju, com 16 para 17 anos. Vim para Campinas e em Campinas já fazem 20 anos que eu resido ali e moro naquela cidade abençoada. Aqui em Mogi Guaçu, eu tive a oportunidade, tenho sempre como professor de seminário, eu lecionei aqui na Igreja Evangélica de Pinheiros, pastor Mauro, e já recebi convite de alguns alunos do seminário, que é da Assembleia de Deus da Igreja de Madureira. Eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, já desde quando me converti, dos meus 21 anos, até os dias de hoje. Sou pastor quadrangular por formação e por convicção. Amo essa igreja, foi nela que eu me converti, que Jesus me batizou no Espírito Santo. Lá também que ele foi misericordioso e me concedeu a minha esposa, que está aqui comigo, essa bela moça aí. E ela não é boba, o nome dela é Roberta Oliveira, poderoso bispo. Nessa manhã está o casal mais poderoso de Mogi Guaçu. Que bênção. Que bênção. Mas poderoso não somos nós, é aquele que está em nós. E é uma alegria, pastor Samuel, muito obrigado pelo convite. Ao Jorge. Jorge tem o nome do meu pai, ó, Jorge Luiz, poderoso bispo. Quando o Jorge entrou em contato comigo, eu falei, olha que bênção, não é? Jorge, muito obrigado pela recepção. Também a pastora Juliana, que entrou em contato comigo para todo acolhimento. A todos vocês aqui da Igreja de Mogi Guaçu. E eu tenho um carinho muito grande, porque eu conheci o pastor Astério Madureira, ainda quando ele estava vivo, o saudoso pastor, e eu sou instrutor na segurança privada. Eu fui militar durante 8 anos lá em Campinas, cabo da Polícia do Exército, tive algumas operações, e lecionando na sala de aula, um aluno aqui de Mogi Guaçu, ele é vigilante, eu sou instrutor pelo Departamento de Polícia Federal, ele falou, professor, quero te dar um livro. E eu trouxe esse livro depois para o pastor Samuel, ele assinar. Não tive a honra e a oportunidade do pastor Astério assinar, mas eu tenho aqui o pastor Samuel, filho, para assinar. Fala que o sucesso está na ponta dos dedos. Pastor Astério, um homem muito austero, equilibrado, sábio. Estive em uma reunião ministerial onde ele pregou falando sobre os improváveis. E aquela palavra falou muito no meu coração. Que Deus abençoe toda a igreja de Mogi Guaçu, toda a liderança, e para nós é uma honra estar aqui nessa manhã. Eu quero, ainda mesmo sentados como vocês estão, abra comigo a sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 13. Nós estamos empenhados nesse janeiro do projeto de vida, nós chamamos de clamor para um ano de vitória, e sabemos que não são apenas dias que garantirão um ano de vitória, mas é quando nós consagramos e desenvolvemos um relacionamento íntimo e estamos dia a dia com Deus, que nos garante não apenas dias, mas meses e também um ano de vitória. Nós não somos místicos, somos realistas, porém esperançosos, otimistas no sentido de não negamos a realidade, mas temos esperança que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que nós iniciamos o ano, a Igreja do Evangelho Quadrangular, para terminar bem também. Quem achou a referência, diga, eu achei. A palavra de Deus diz assim, e tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Repita comigo, por favor, Elisama, Eliada e Elifelete.
Feche a sua Bíblia, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala conosco, porque a Tua palavra diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça, para que todo homem seja perfeitamente instruído para toda boa obra. E o que outrora for escrito, para o nosso ensino for escrito, que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Que Teu Espírito Santo use os meus lábios, abra o nosso coração, para que possamos sair sabedores que nessa manhã o Senhor fala e fala através da Sua palavra e por obra do Seu ministério do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, eu quero falar nessa manhã e vou procurar ser bem objetivo, breve. Daqui a pouco nós iremos retornar para o lar e ter um momento de almoço em família. Mas o tema da minha mensagem é períodos da vida de Davi. Períodos da vida de Davi. Ao olhar esse texto, parece até algo que está fora do contexto, mas na realidade não é bem assim. Davi, nós sabemos que ele foi um monarca, aquele que sucede o rei Saul na nação de Israel, e ele vai ser aquele que vai unir as 12 tribos de Judá e futuramente de Israel, o reino do norte e o reino do sul. E Davi, ele passa por alguns momentos e processos em sua vida pessoal e também espiritual, aonde isso vai revelar alguns períodos naquilo que Davi estava para vivenciar. Davi é o único rei que recebe 3 unções. A primeira dela é na sua casa, entre os seus irmãos, quando o profeta Samuel pede para chamar, enquanto ele está cuidando das ovelhas de seu pai Jessé, lá no pasto. O segundo momento é em Hebrom, e o terceiro é em Jerusalém. Mas o texto que nós lemos aqui faz menção de alguns nomes que Davi, ao passar em toda a sua trajetória e todo o seu roteiro, na sua carreira como militar, exercendo as fileiras das tropas de Israel, ele agora tem algumas concubinas, algumas mulheres. Ele nomeia alguns dos seus filhos com nomes específicos. E o interessante é que, ao chegar no fim dessa lista, ele coloca Elisama, Eliada e Elifelete. O prefixo El, no hebraico, traz o sentido de revelar o caráter de Deus. O nome oriental não tem o mesmo significado que o nome ocidental. No Ocidente, a gente gosta de colocar alguns nomes como Cauã Raymond, para soar bonito. A gente coloca, ao invés de Caroline, Caroline. Eu falo, oxe, o nordestino tem essa expressão, gosta de colocar nome difícil para ter uma pronúncia bonita. Mas, na verdade, na cultura oriental, o nome traz o significado, como, por exemplo, quando a gente olha para o nome Eliseu, significa El, Iseu. Na sua etimologia, Deus é a salvação. El-Lohim, Deus é Criador. El Shaddai, Deus é poderoso, todo-poderoso. Ei, chama ele de Jeová Jireh, o Senhor é a minha provisão. E Davi, quando está colocando os nomes, ele está agora departamentalizando períodos na sua vida que ele vivenciou e que também nós vivenciaremos. Ele está dizendo, olha, a primeira situação que na minha vida foi marcante foi Elisama. Deus ouve. O que Davi está dizendo é, eu tenho a convicção de um resultado, de uma vida com Deus, de intimidade e de comunhão, que Deus é um Deus que ouve. É tão verdade esse conceito de nome que revela o caráter de Deus, os atributos de Deus, que José, em Gênesis capítulo de número 41, quando nós consultamos a Bíblia, José ele vai ter 2 filhos. O primeiro filho ele coloca o nome de Manassés. E o texto bíblico dá a interpretação dizendo, o Senhor me fez esquecer de todo o trabalho da casa de meu pai. Mas depois nasce, ele coloca Efraim, o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Há momentos que na nossa vida tem coisas que precisam passar. O esquecer não quer dizer que você está curado, não é isso, porque de maneira neurológica, de maneira saudável, a gente não esquece. A cura não está no esquecer.
mas no falar sem sentir dor. Porque se o passado incomoda no presente, ele é tão presente quanto o passado. Mas nessa manhã existe um Deus que vai no passado, no presente e trabalha em prol do nosso futuro. Deus é um Deus que opera em prol daqueles que nele esperam. O que Davi está dizendo é, olha, Deus é um Deus que ouve. A pessoa mais interessada a cultivar um relacionamento de intimidade e de trazer resposta de oração para mim e para você é o Senhor. É tão verdade isso que o próprio profeta diz, o Senhor usando o profeta falando, Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Foi o Senhor que naquele momento difícil do reino do norte, o reino do sul, ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e se arrepender, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus é o Senhor mais interessado em responder a nossa oração. Davi, diferentemente dos seus irmãos, ele não era um neófito. Na carreira militar não tinha tanta experiência quanto os seus irmãos. Mas na vida com Deus, na sua vida privada, lá nos pastos, pastoreando as ovelhas do seu pai, Davi era um homem de intimidade, de comunhão com Deus. É por isso que o salmista diz no Salmo 106, quando ele fala, eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor e atendeu a minha oração. Tenha certeza que no ano de 2025, Deus é um Deus que está atento para a minha e para a sua oração. Quando a gente olha a vida de Davi, quando Saul chamou e falou, quem é o homem que vai se dispor para lutar contra Golias? Ele disse, rei, eu me coloco à disposição. E você conhece a narrativa bíblica, o que descreve, o que narra o fato? Dizendo, você é um jovem de gentil aspecto, mas Golias, ele é guerreiro mais da sua tenridade. Mas quem é você, rapaz? Ele disse, fica sabendo, ó rei, que enquanto eu estava pastoreando aquelas poucas ovelhas do meu pai, vinha um leão, mas também vinha um urso, e o Senhor me entregava nas mãos. O que Davi está dizendo é, o mesmo Deus que cuidou da minha casa, da minha família na pandemia em 2019, o mesmo Deus que respondeu abrindo portas de emprego, trazendo cura para minha casa, provisão e respondendo oração, Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando eu dobro o joelho, Ele é um Deus que ouve a minha e a nossa oração. Aqui está o Deus presente nessa manhã, um Deus que tem prazer em ouvir a oração. É por isso que Jesus disse para os discípulos, e Ele poderia ensinar tantas coisas, o empreendedorismo, tantas instruções, mas os discípulos pediram, Senhor, de tudo que eu podia aprender, me ensina a orar. Me ensina a ter um relacionamento com o Senhor. Nessa manhã, Deus vai estreitar a proximidade, a distância. Ele vai diminuir o perímetro do nosso relacionamento com Ele. Então não fique muitas vezes preocupado se Deus te levantar na madrugada ou em qualquer hora do seu trabalho e falar, hoje é o momento que eu quero ter um tete-a-tete contigo, porque eu sou mais interessado a atrair você para a minha presença e trazer coisas grandes e firmes que você não sabe. É tão verdade que a Bíblia, ela valida isso, que Ezequias, o rei agora foi acometido por uma enfermidade, e o texto diz que o profeta Isaías, incumbido da responsabilidade, vai até a casa do rei, e diz, rei, essa enfermidade é para morte. O texto não diz que Ezequias pediu perdão. Fazendo a interpretação correta, biblicamente falando, o rei não pediu perdão. Ele volta o seu rosto para a parede, deitado como ele está. E o texto diz que ele fala, Senhor, lembra do teu servo, e o quanto eu caminhei nos teus caminhos, e das obras que fez o meu pai Davi, e eu também permaneci nele. Quem sabe Isaías estava indo lá no pátio, de repente, a campainha de Jeová toca, diz, Isaías, para, volta, porque eu ouvi a oração do rei de Israel. E no momento que ele volta, ele diz, rei, eu estou acrescentando nos seus dias 15 anos de vida. Deus é um Deus que responde oração. Jonas estava incumbido de ir para Nínive pregar arrependimento. Ele vai para Jope tentando descer para Tarsis. Eu não quero me atentar muito nisso, eu quero ser bem objetivo na mensagem. Jonas, ele sai do roteiro e da missão que Deus estabelecia.
Toda vez que nós estamos fora do propósito de Deus, somos homens e mulheres comuns. Mas quando estamos no centro da vontade, eu e você somos homens e mulheres encarregados, incumbidos da missão que Ele nos deu. E se Ele deu, aí você é profeta, você é uma pessoa que está revestida pela autoridade que Ele te dá. Jonas está no barco, interessante que ele vai para o leito. Ele dorme na polpa do barco. E no momento, nós conhecemos a história bíblica, começa a vir uma tempestade em alto mar, o vento soprando contrário, as águas açoitando o barco daquele barco. E de repente as pessoas começam e Jonas está deitado. E ele sabe que ele é o ocasionador daquela situação. Ele fala, é por causa de mim que tudo isso está acontecendo. E quando o grande peixe engole o profeta, o texto diz em Jonas capítulo 2 que na angústia, no mais íntimo das entranhas do peixe, Jonas clamou e Deus ouviu. Eu não sei qual é o seu estado espiritual ou emocional, mas eu quero dizer que independente da situação, é aquilo que o Salmo de número 50, versículo 15 diz, clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Davi sabia que no mais íntimo do relacionamento dele com Deus, Deus é um Deus que ouve. Mas não apenas um Deus que ouve, depois ele fala, Eliada, Deus é um Deus que vê. Davi sabia que períodos de bonança, de paz, mas também períodos de dificuldade e adversidade, está inerente à vida de qualquer pessoa. A vida cristã não garante imunidade ou isenção de problema. A vida cristã, o que garante uma vida de temor a Deus, é uma vida com direção, com provisão e com proteção da parte do Senhor. Davi sabia que Deus é um Deus que ouve, é um Deus que vê. Mas o Deus que vê é um período muito desafiador para nós, homens, falando. Quando o texto fala que Deus é um Deus que vê, muitas vezes ele, quem sabe, se afasta um pouco e fica só observando. E esse observar, muitas vezes Deus não fala nada. Mas não é porque Ele não está falando que Ele não está te vendo. É a palavra de Deus que mostra que o Senhor, Ele está vendo todas as coisas. O salmista vai dizer que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. E os fiéis, esses servirão ao Senhor. O texto diz lá, no livro de Êxodo, que o Senhor ouviu o clamor do povo do Egito. E Ele desceu e viu todo o sofrimento do seu povo. Eliseu estava cuidando dos bois na 12ª coluna de animais. E o texto diz que Elias viu o profeta. Deus, Ele nos vê. Mas em momentos como esse, nós temos a sensação de que a promessa que Ele fez não vai acontecer. Que todo esforço, toda energia empenhada não vale a pena. Porque às vezes o silêncio é ensurdecedor. E nós queremos que a todo momento Deus sinalize, Deus fale algo. Há momentos na vida do cristão que Deus não vai falar um A, mas não é porque Ele não está falando que Ele não esteja trabalhando. Ele me trouxe nessa manhã para dizer, ei filha, aquieta o teu coração, eu estou vendo tudo. Davi sabia que quando Saul estava perseguindo, Deus estava vendo, porque ele estava agora querendo ver da posição de Davi o coração dele diante do seu líder. Às vezes nós passamos por adversidade, por perseguição, e Deus está em silêncio de falar, Senhor, até quando? Os discípulos em Marcos capítulo 6, o Senhor agora os obrigou a entrar, porque o texto fala, e mandando-lhes entrar. Obediência a Deus não é isenção de problema, porque a tempestade vai dar. Mas Jesus, Ele disse, vocês vão sair de uma banda e vão chegar da outra. Ô meu irmão, ô minha irmã, se Ele disse que vai te colocar do outro lado, fica tranquilo, Ele vai colocar. Ele ainda tem controle sobre a natureza, sobre a doença, Ele é aquele que dá o sim e o amém. Os discípulos estavam no barco, o vento soprando o contrário, o mar açoitando a popa do barco, e de repente, o texto diz que Jesus estava orando no monte. E ele, vendo o que estava acontecendo, a 4ª vigília da madrugada, 3 horas da manhã, ele vem andando sobre as águas e diz, não temas, sou eu, Jesus. Ele está vendo todo o seu esforço, toda a sua fadiga,
todo o seu cansaço, Ele está vendo. O texto diz, em Lucas capítulo 5, que 4 amigos foram pegar um homem paralítico e levaram até uma casa onde Jesus estava ensinando. E o texto bíblico, para ganhar tempo, vai dizer que eles agora sobem até ao eirado, que a Bíblia chama de telhado, mas era um eirado. Eles tiram a telha e desce o homem aonde Jesus está. E o texto diz, e Jesus vendo-lhes a fé. Agora, permita-me fazer uma observação. Isso é mania de pastor que é professor. O texto não diz que viu apenas uma atitude banal. Viu a fé. Fé de quem? Dos 4. Porque o paralítico não tinha fé suficiente para chegar naquela condição. E quando o texto está dizendo que vendo-lhes a fé, ali nós podemos aplicar o dom da palavra de conhecimento. É como se o texto estivesse dizendo, Jesus está vendo a fé daqueles 4 homens, mas não é naquele exato momento que sobe até o eirado, afasta as telhas e desce o homem. Não. Ele está querendo dizer o seguinte, eu vi todo o esforço quando um passou na casa de João, de Mário, de José, para juntos chegar na casa do Joãozinho e trazer aqui ele na maca. O que Deus está falando nessa manhã é, eu sei o que você está passando. Não é só quando você chegou dessa porta para aqui dentro. Ele sabe o que acontece na tua casa, na tua empresa, nos teus sonhos, nos teus projetos. Ele sabe, Ele está vendo, Ele não está desapercebido. Ele é um Deus que vê todas as coisas e nenhuma está nua e patente diante dos olhos dele. Todas estão expostas. Ele está vendo, fica firme, não desista. Essa é a hora de manter a postura e uma vida ainda mais com Ele, porque Ele está vendo toda a sua dedicação. E nós somos impelidos de agir por impulso, por um pouco de compulsividade, de ansiedade. Fica aí. Tem um louvor mais antigo que diz assim, Deus não rejeita a oração, oração é alimento, nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. É quando ele está em silêncio que ele está trabalhando. É quando ele não está falando nada que ele está observando a minha e a sua postura. E períodos como esse são desafiadores porque nós somos tentados a tomar decisões erradas. Eu estava dando um treinamento para uma liderança e aí eu mesclei a equipe. E sempre tem aquele irmão que critica quem está em cima delegando, não é? Sempre. Em Mogi Guaçu não tem isso não, mas em Campinas tem um bocado, viu? E teve um momento que aquela pessoa que questionava foi para a primeira da fila. E a líder ficou no meio. E aí, vendemos os olhos e deixamos a pessoa conduzir. Só que tinha pessoas ao redor que começavam a falar para distrair. Vem por aqui, mais rápido. Só que tinha uma pessoa que foi delegada anteriormente para dar a direção de maneira audível. Segue. E tinha no lugar obstáculos, garrafa, cadeiras. Então as pessoas iam de mão dadas, com os olhos fechados e ia guiando passo a passo. Tinha uma pessoa que era para dar o norte e tinha outras que iam distrair. Acabando aquela dinâmica, eu perguntei para aquela moça, qual foi sua maior dificuldade? Ela disse, foi com os olhos vendados, ouvi o que o meu líder estava falando, se era para ir para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, porque tinha outras vozes. E quando ele não falava nada, pastor, eu ficava indecisa. Eu falei, o que você aplica isso na sua vida? Ela disse, primeiro, que ser líder não é fácil. Segundo, eu aprendi que quando eu estou no caminho certo, Deus não precisa falar. Porque se eu tentar me desviar, Ele dá um alerta para a minha vida. Para de pedir para Deus detalhes. Quando Ele chamou Abraão, Ele disse, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não pediu para Abraão, Abraão, eu vou te dar
detalhes, não. O que eu vou te dar é fé, é sabedoria. Em 2025, Deus não vai te dar detalhes e muito menos algumas coisas que Ele vai explicar, mas Ele vai encher o teu coração de fé, de sabedoria, porque para o lugar que você precisa, onde Ele quer te colocar, não é de detalhes, é de fé. E Ele vai alimentar a tua vida e você vai ver que a promessa dEle se concretizará na tua casa. Mas além de Deus que ouve, um Deus que vê, existe um Deus que faz. E o texto diz, Elifelete, Davi sabia que Deus é um Deus que faz. O mesmo Deus que ouve a oração. O mesmo Deus que vê as nossas lutas. Ele também sabe que é um Deus que faz. O problema do ser humano é querer engessar Deus. Nós temos um péssimo hábito de querer a todo momento colocar Deus em uma forma ou em uma fórmula. Deus não é assim. Davi sabia que a promessa é que ele seria o sucessor da nação de Israel. Mas para isso teve períodos na sua vida. Mas chega um momento que ele sabe que Deus é um Deus que age. E nós precisamos, de maneira pedagógica e instrutiva, entendemos que a maneira de Deus agir não é como a nossa. O profeta Isaías diz que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque assim como é distante o céu da terra, assim são os meus pensamentos que eu tenho para convosco. Pensamentos de paz e de prosperidade, não de destruição. Deus, na sua maneira de falar, é previsível, mas na sua maneira de fazer é imprevisível. Vou repetir. Deus, em sua maneira de falar, é previsível, mas na maneira de fazer, de realizar, é imprevisível. Jesus disse nos evangelhos, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olhai para as aves dos céus, que nem plantam e nem colhem, e o vosso Pai Celestial cuida de cada uma delas. Não é a vida mais importante do que a comida e do que a bebida? E não é o corpo mais importante do que a vestimenta? Aí eu vou adiantar. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas estas coisas que ele disse vos serão acrescentadas. Se ele disse que vai cuidar da sua casa, descansa o coração, ele vai cuidar. Agora, a maneira como esse cuidado vai acontecer não está 100% no seu controle, apesar de ter a participação da nossa parte nesse processo, mas é dele. 2 Reis, capítulo 5, lembra de Naamã? Naamã, general, condecorado, ele tinha uma lepra, um problema difícil de ser tratado naquela época. E uma garota na casa de Naamã, servindo essa família e de Israel, ela disse para a sua senhora, esposa de Naamã, se o meu senhor soubesse que na capital de Israel, em Samaria, tem um homem por nome de Eliseu, e que Deus o usa, ele seria curado de toda a sua enfermidade e da sua lepra. A mulher escuta aquilo, falou, como é que é? A solução está em Samaria, através de Eliseu? Ela comunica o seu marido. Naamã fica sabendo e que não é que quer a solução de um problema, a resposta de uma indagação, a cura de uma doença, quem não quer? Naamã prepara a sua comitiva e ele pede carta ao rei da Síria. O rei da Síria manda carta para o rei de Israel, que naquele tempo já eram as tribos divididas, e o rei de Israel achou que ali seria um momento de um páreo militar, um cerco militar. Ele ficou preocupado, mas Eliseu ficou sabendo e disse, rei, não se aflija, manda o general falar comigo. E Naamã
revela um comportamento mais ou menos semelhante daquele que não tem uma vida íntima com Deus, porque ele era gentil. Ele vem e o texto diz: eu vou até a casa do profeta, ele vai sair ao meu encontro, colocar a mão sobre a minha vida. Quando Naamã chega, naquele momento, ele, quem sabe, bate palma. Oh, Geazi, o texto não diz, mas sugere que seja moço de Eliseu, atende a porta educadamente. Opa, pois não? Vê todos aqueles homens bem uniformizados, com capas, ouro, prata, aquela comitiva, e diz: meu senhor, o homem chegou, Naamã chegou. E ele não é qualquer general, ele é general do exército da Síria, que o Senhor está dando muita vitória através dele. Aí Eliseu, quem sabe, sentado no seu momento de devocional, ele olha, analisa, quem sabe ele, mais rápido do que a fila do hospital estadual ou municipal de Mogi Guaçu, diz: ô Geazi, passa para Naamã essa receita aqui, ó. Não precisa nem passar no acolhimento, porque Jeová já deu a cura. Só que o texto não diz que Eliseu falou com o general. A Bíblia diz que Geazi voltou e disse: general, a cura é 7 mergulhos no Jordão. Lê o texto. Naamã se indignou. Tem irmãos que ele vem para o culto e fala: se não for assim, eu saio. Se não for dessa forma, não fico. Mas você está muito amostradinho. Jesus não é engessado como a gente quer colocar ele no gesso. Ele age da forma que ele quer, da maneira que ele bem quiser e do jeito que ele bem entender. Naamã se indignou. Outro dia eu falei com a irmã e fui aconselhar, falei: olha, eu creio que Deus pode curar o seu pai através da quimioterapia, da radioterapia, das terapias, da medicina, como também pode curar através da oração, através do jejum, de um dom espiritual. Não importa como você vai ser a cura, o importante é que ele está no processo. Naamã precisou entender, e o texto diz: e a porta se fechou, e Naamã se indignou. É como se o texto quisesse dar uma sugestão. O profeta dizendo assim: Naamã, eu não quero curar somente a lepra que aparece, mas também o orgulho que está dentro do teu coração. Já parou para pensar que tem coisas que Deus trabalha da porta para fora e não é da porta para dentro? Porque Naamã, na sua fala, ele expressa um orgulho. Quem já se viu? Em Abana e Farpá tem rios melhores do que o Jordão. Só o seu é bom. O dos outros ninguém presta. Tem gente que é mais ou menos assim. Aí o Senhor vai falar: ah, é, Naamã? Espera aí. Eu vou curar, mas antes vou começar por dentro, para depois, por fora, começar a trabalhar na tua vida. Nós precisamos entender que se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas a maneira que Ele vai fazer não é da nossa. Eu e minha esposa, ao assumimos a nossa primeira igreja, nós estamos na 4ª igreja, como pastores. Foi um bairro periférico chamado Parque Osiel. Uma igreja de 12 anos, o pastor já estava cansado, um pastor de idade. E quando assumimos, tinha uma pessoa só. E a família Madeira só tinha banco. Que luta, irmão. E eu assumi aquela igreja num barzinho, fazendo culto eu e ela muitas vezes. Eu trabalhando, pastoreando, cuidando. Tinha dias que eu falava: boa noite, irmã, paz seja contigo. Olha que raiva que dava. Quando entrava uma criança: paz seja convosco. Olha. E uma luta, irmãos. E teve um momento que eu fiquei desempregado. E eu nunca fui pesado para a igreja. Não penso dessa forma. E eu comecei a orar, sempre fui uma pessoa muito regrada. E eu falei: Senhor, eu não acredito que pregar o evangelho é ficar desempregado, dar mau testemunho. Não é isso. Mas eu acredito que toda fidelidade gera fruto. E sei que o Senhor é fiel. Eu comecei a jejuar, a orar. E eu na minha, eu falei: eu vou entregar a igreja. Vou entregar currículo, porque eu fiz o seminário. Deus me chamou
Eu ia seguir carreira militar e o senhor me chamou e falou, não vai. Eu falei, mas também bonito. O senhor me tira do emprego e agora me deixa nesse estreito. E eu nunca questionei Deus essa questão. Eu falei, mas se o senhor tem algo comigo, porque senão tem aluguel para vencer, tem conta para pagar, precisamos nos alimentar. E eu jejuando, já pensando de ligar para o superintendente e entregar a igreja. E eu chateado naquela semana, era um domingo, lembro como se fosse hoje. E eu estava deitado na hora do almoço, irmãos, eu não sei Mogi Guaçu, mas lá em Campinas o povo gosta de ficar endemoniado de madrugada. Eu não vou. Eu já fui muito, não vou não mais. É lógico que a gente vai. Mas por que manifesta só de madrugada? Por que não pode ser 7 da manhã? Alunos, tem muitos alunos, Campinas, o pessoal me conhece muito, gosto de ligar para tirar, professor, eu quero tirar uma dúvida. Já estava irritado, irmãos. De repente, o telefone, meio-dia, toca. Eu ia pregar à noite. Minha esposa fazendo um trabalho, o telefone toca, e eu já meio sonolento. Eu falei, desconhecido. Eu falei, por segurança eu não atendo. Mas não é comum. De domingo, se falar que vai vender plano, fique com o seu plano para lá. Eu estou passando aqui por um processo, eu quero saber de plano. De repente, um irmão liga, pastor Átila, paz, querido. Eu falei, paz, meu irmão. Meu dormindo, irmãos, na cama ainda. Pastor, como é que está o senhor? Eu falei, meu irmão, fala logo, desliga esse negócio aí, que estou aqui já atribulado. O irmão quer falar como é que eu estou. Meu irmão, eu estou bem, graças a Deus. Mas o que o irmão quer? Não, pastor, sabe o que é? É que eu estou na minha empresa e já fazem 3 meses que o nosso lucro foi fora do normal. E já fazem 2 semanas que eu vou dormir, Deus me revira na cama e fala, ajude o pastor Átila. Profeta, fale. Fale, profeta. Missionário da última hora, fale. Pastor, o senhor mora nesse nível? Eu falei, moro. Pode vir. O senhor, daqui a quanto? Eu falei, já estou pronto para, em condições de... Pode vir. Meu irmão, todo cabelo curto é liso, né? Cabelo curto, liso, já deu um tapa. Minha esposa falou, o que aconteceu? Eu falei, não temas, é mistério, irmã. Fica no óleo de Jeová. Aí eu já coloquei um short, coloquei uma camiseta, desci, chegou o irmão, pastor, eu falei, irmão, querido. Ele falou, pastor, como é que eu falei assim, meu irmão, vou ficar melhor agora. Aí ele conversou, fiquei ouvindo o irmão. Ele falou, pastor, isso aqui é uma oferta. Eu falei, para a igreja ou para mim? Não é para o senhor. Eu falei, isso aqui é uma oferta, pastor, para ajudar o senhor. Sei que todo começo não é fácil. Irmãos, quando eu peguei na oferta, no envelope, só pela espessura eu falei, Deus está nesse envelope. Guardei educadamente. Orei pelo irmão. Quando eu cheguei em casa, eu falei, secretária, conta aí. Ela contou, era o valor de honrar todos os compromissos e ainda poder ter um tempo de lazer. Deus pode fechar uma porta em 2025, mas se Ele disse que vai cuidar, Ele abre outra. Ele pode te promover no seu trabalho, Ele pode fechar a porta e fazer de você um grande empreendedor. Nós não sabemos quando ou como, mas se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Nós precisamos entender que para nós parece vergonha, mas para Deus é dupla honra. Davi estava na cidade, Absalão querendo dividir o reino, e o rei ali está, Abissai do lado, e Simei fala, rei, você é um homem sanguinário, você é maldito. Davi baixa a cabeça e não responde à afronta. Abissai diz, meu senhor, me dá uma ordem, e eu arrancarei a cabeça de Simei como se fosse de um cão. O rei disse, não, Abissai, toda palavra que Simei está dizendo de maldição, Deus tornará em bênção. Eu não sei qual é o tempo de vergonha que você está passando, mas o que para você pode parecer vergonha, para Deus desse ano pode ser dupla honra sobre a tua casa, sobre a sua empresa e sobre a tua vida. Oh, aleluia! José foi vendido pelos irmãos e no capítulo 50, versículo 20, José disse, não foram vocês que me venderam para o Egito, mas o Senhor
me enviou para cá, porque todo o mal que tentaram contra mim, o Senhor tornou em bênção. Igreja de Mogi Guaçu, esse é o ano de rompimento. O que para você pode parecer morte, para Deus é vida. Marta estava aflita, Maria chorando, e sabe o que o Senhor falou? Foram 4 dias para chegar até Betânia. Saiu de Jerusalém e quando ele chega, Marta disse: se o Senhor tivesse chegado antes, o teu amigo, a quem o Senhor tanto ama, não teria morrido. Mas é como se ele dissesse: ô Marta, eu já disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta, crê somente e verás o livramento de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? O que para você pode parecer morte, para Ele é oportunidade de estabelecer vida na tua casa. Pode aplaudir ao Senhor. Jairo está na sua casa. E na sinagoga, ele era o principal dela. Já estou concluindo. E naquele momento que Jairo vê a morte chegando na sua casa, Jairo diz: Senhor, vai até a minha casa, porque a minha filha está moribunda, próxima da morte. Jesus disse: Jairo, eu vou. Ele é um Deus que se compadece de nós. E no momento que Jairo vai, eu fico imaginando como se Jesus tivesse um diálogo com Jairo, num particular, dizendo: Jairo, você já veio tanto na minha casa, já ensinou tanto às pessoas acerca da minha pessoa, já me adorou tanto, já me agradeceu tanto. Mas Jairo, dessa vez não é só você que vem na minha casa, mas nessa manhã sou eu que vou na sua. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando. Se 2025 começou muito bem ou muito mal. É bonito quando a gente vê aquele texto, é verdade isso? Quando diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é verdade. Mas nós precisamos entender que às vezes chegamos por estas portas com angústia, com tristeza e nem com vontade de pisar os pés dentro da igreja. Não porque é algo contra alguém, é porque não tem vontade. Às vezes nós ouvimos coisas no dia a dia, vimos, ouvimos e presenciamos que nós não gostaríamos. Mas que bom que você veio aqui nessa manhã, porque aqui existe o poder do Espírito Santo, a palavra que ministra, e enquanto eu estou pregando dentro dessa coletividade, ele atua na individualidade de cada um, ele muda a maneira de pensar, a maneira de sentir, a maneira de agir. Deus está mudando situações nessa manhã, e sabe o que ele está dizendo? Não é só você que veio na minha, mas eu hoje visito o seu endereço, visito o seu CEP, o teu bairro, e quando eu entro, a morte tem que bater em retirada. O meu irmão mora em Portugal. A minha mãe, minha irmã, meu cunhado e meus sobrinhos. Já fui lá uma vez. E meu irmão pegou uma bactéria muito séria ano passado. Achávamos que ia perder ele. Meu pai faleceu em 2018. Meu irmão, pesando 85 quilos, foi para 70 quilos. Definhou. 2 meses antes, o Senhor me levantava de madrugada e falava: ora pelo teu irmão e repreende o espírito de enfermidade. E eu sou muito equilibrado, procuro ser muito ponderado, muito comedido. E o interessante é que minha mãe disse: filho, ora pelo teu irmão que ele não está bem, os médicos querem entubar. Meu irmão, quem passou por essa experiência sabe quão angustiante é. E começamos a orar, a clamar, a jejuar, a minha família, a igreja, chorar. Eu ia dar aula, ia trabalhar, falei: Deus, como é que eu vou fazer a obra? Com angústia, com tristeza, com esse sentimento. Visita o meu irmão lá em Portugal. Vai naquele hospital, visita a UTI, coloca as pernas, toca no alto, a cabeça, a planta dos pés, no pulmão dele, seja o Senhor fôlego no pulmão do meu irmão. Porque a oração não está limitada ao espaço físico ou geográfico. O Senhor opera. Eu comecei a orar junto com a igreja, clamar, os irmãos orando. E eu lembro que, em uma madrugada, o Senhor falou para mim: filho, você tem feito a minha obra, mas nessa hora, sou eu que visito teu irmão na tua casa. Vale a pena servir a Deus, igreja,
porque Ele sabe o quanto você tem se colocado na posição dEle. Tem gente na tua casa que vai receber livramento esse ano, resposta de oração por causa da tua fidelidade. E eu lembro que quando eu estava orando, o Senhor me deu uma palavra de discernimento. Lucas capítulo 13, versículo 10 diz que tinha uma mulher por um espírito de enfermidade. Quando alguém está oprimido por espírito de enfermidade, você não pode orar para Deus curar o corpo. Você ora repreendendo em nome de Jesus o espírito de enfermidade, porque o corpo está saudável. Mas é o espírito que está adoecendo aquele corpo. Os médicos não conseguiram descobrir qual era o antibiótico e a bactéria. E quem trabalha na área da saúde sabe que se a bactéria passar para a corrente sanguínea é muito delicado. E a gente orando, clamando, eu falei, mãe, vamos orar repreendendo esse espírito de enfermidade. E no dia seguinte, os médicos falaram, olha, encontramos a bactéria e o medicamento já está surtindo efeito. Aquilo que era para entubar, eu lembro que nós estávamos na convenção de pastores e no ano passado, e eu levantaria a mão junto com os meus irmãos, e naquela manhã, o Senhor falou no meu coração, filho, eu vou hoje lá em Portugal, na cidade de Quarteira, e visito o teu irmão sendo oxigênio no pulmão dele. Eu gravei o louvor, comecei a chorar, algo foi me tomando por dentro com uma grande onda, e o Senhor falava, estou trabalhando, e no momento ele me liga e fala, meu irmão, estão trocando o balão de oxigênio, tirando a máscara, e eles não sabem explicar. Deus é um Deus que age em prol daqueles que nele esperam. O profeta disse, desde a antiguidade, com os olhos não se viu e com os ouvidos não se ouviu, um Deus que trabalha em prol daqueles que nele esperam.